Queridos irmãos em Cristo, companheiros de doutrina e amigos do Grupo Espírita Irmão Gabriel, é com renovada satisfação que iniciamos o estudo de mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo. Elevemos os nossos pensamentos. Permita-nos, Senhor, recebermos o auxílio de nossos irmãos, os bons espíritos, em especial dos nossos tutores e anjos guardiões, assim como dos mentores do Grupo Espírita Irmão Gabriel. Que sejamos merecedores da divina assistência, concedendo-nos a oportuna e necessária inspiração a conduzir-nos ao preciso entendimento do seu Evangelho, impulsionando-nos na marcha rumo à evolução intelectual, moral e espiritual. A apresentação de hoje nos remete ao capítulo 21. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Especificamente no seu item 11, intitulado Jeremias e os falsos profetas. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Eis o que diz o profeta Jeremias: não escutem as palavras dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que ouviram do Senhor. Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam a Deus: o Senhor disse que vocês terão paz. E para todos aqueles que andam corrompendo seus corações, os profetas dizem: nada de mal acontecerá a vocês. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu suas palavras? Qual deles entendeu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor, e eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por sua conta. Se eles tivessem estado ao meu lado, teriam ouvido as palavras que disse ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal e a não praticar más ações. Tenho ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando essa imaginação estará no coração dos que profetizam a mentira e cujas profecias são apenas invenções de seus corações? Se alguém do povo, um profeta ou um sacerdote perguntar: qual é o fardo do Senhor? Vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas, e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá o Senhor. Iniciando a nossa reflexão referente ao tema, é interessante saber um pouquinho sobre quem foi Jeremias. E soubemos que Jeremias foi um profeta que profetizou em Judá, antiga Israel, no final do século VII e início do século VI a.C. Jeremias foi filho de Ilquias e nasceu numa cidade denominada de Anatote, no território de Benjamim, aproximadamente há 650 anos antes de Cristo. Anatote era um vilarejo sacerdotal que ficava aproximadamente a 3 quilômetros de Jerusalém.
Jeremias era um sacerdote além de profeta. Ele viveu num dos períodos mais conturbados da história do Oriente Antigo. Quando nós falamos a palavra profeta, muitas coisas ainda vêm à nossa mente. É uma palavra muito explorada, né, e interpretada de formas muito diferentes, imprecisas. As referências históricas a respeito de profetas sempre remetem a personalidades com dom de adivinhação. Era isso que encantava a população e ainda hoje, né? Se nós fôssemos explorar o dom da adivinhação, nós teríamos um público numeroso. No entanto, no Evangelho, segundo o Espiritismo, profeta tem um significado mais amplo e mais profundo. Porque o profeta, ele tem como a missão instruir os homens e lhes falar sobre os ensinamentos maiores e não fazer predições da adivinhação. É uma missão por demais importante, muito especial, a qual nós deveríamos nos engajar, todos nós espíritas, sermos os porta-vozes das mensagens evangélicas, sermos propagadores dos ensinamentos do nosso amado Mestre Jesus. Mais do que meros propagadores por palavras, por repetição verbal, devemos procurar ser exemplos vivos desses ensinamentos e não simplesmente verbalizar. Praticá-lo em todos os momentos, em todas as oportunidades, através das nossas ações, no nosso cotidiano. Muitas vezes, pessoas aparentemente querem nos falar sobre o Evangelho e dos prodígios do amado Mestre, enquanto entre nós, como Jesus. No entanto, poucas vezes nós podemos observar essas mesmas pessoas exercitando de forma verdadeira os princípios evangélicos em suas vidas. Então seria uma contradição, né? Associar isso ao exemplo de Jesus, porque Jesus, ele sempre nos ensinou, principalmente pelo exemplo, e não apenas verbalizando. Essas pessoas, elas são falsos profetas, pois não mantêm a essência dos ensinamentos em seus corações. E por isso, eles não agem como verdadeiros apóstolos de Cristo. Só falam, só exigem, só censuram, só pregam, mas não dão o exemplo, que é o mais convincente, né? É a ferramenta pedagógica de maior valor. Podemos reconhecer o verdadeiro profeta através das suas ações. É uma avaliação muito simples, muito justa e necessária para todos nós, espíritas, que conhecemos a fé raciocinada, que nos é incumbido amar, mas também nos instruir. E a gente coloque sobre esse crivo, sobre essa avaliação, avaliando as obras dos pretensos profetas. Se os que se dizem investidos do poder divino, se eles revelam algum sinal de uma missão de natureza mais elevada, ou possuem um mais alto grau as virtudes cristãs, como a caridade, o amor, a indulgência e a bondade, se em apoio das palavras, se eles apresentam atitudes, aí nós poderemos então dizer,
Estes são realmente enviados de Deus. Eis então o que nos disse o profeta Jeremias: não escutem as palavras dos profetas, pois eles os enganam ao profetizar. Eles divulgam as visões de seus corações e não o que ouviram do Senhor. E até hoje é assim. Nós ainda fazemos assim. A boca fala do que está cheio o coração. Nós agimos ainda assim. Nós falamos de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas deformações de caráter, com o nosso distanciamento irresponsável da verdade. Esses profetas dizem para aqueles que blasfemam a Deus: o Senhor disse que vocês terão paz. Não é assim que a gente ouve? Que a paz esteja com o Senhor, né? Independentemente da blasfêmia cometida contra Deus. É para todos aqueles que andam corrompendo, torturando seus corações. Os profetas dizem: nada de mal acontecerá a vocês. Ou seja, pregando o continuismo, a impunidade, né? O mérito para a prática do mal ou pela omissão do bem. Totalmente contrário ao que pregou Jesus. Mas qual dos profetas esteve com Deus e ouviu suas palavras? Qual deles entendeu o que ele disse? Eu não enviei esses profetas, diz o Senhor. E eles vieram correndo. Não lhes falava nada e eles profetizavam por conta própria. Se eles tivessem estado comigo, ao meu lado, eles teriam ouvido as palavras que eu disse ao povo e o teriam ajudado a não trilhar o caminho do mal. Tendo ouvido o que dizem esses profetas que profetizam a mentira em meu nome, dizendo sonhei, sonhei, até quando essa imaginação, essa fantasia, ela estará no coração desses que profetizam ou que profetizamos a mentira e cuja as profecias são apenas invenções dos corações? Se alguém do povo, ou um profeta, um sacerdote perguntar: qual é o fardo do Senhor? Vocês podem responder: o fardo do Senhor são vocês mesmos, falsos profetas, e eu os lançarei para bem longe de mim, dirá assim o Senhor. Deus, falando por intermédio do profeta Jeremias, disse: é a visão do coração deles que os faz falar. Essas palavras claramente indicam que já naquela época, os charlatães, os falsários e os exaltados, eles abusavam do dom de profecia e exploravam isso. Abusavam do povo simples, de sua fé cega, quando eles prediziam, previam por dinheiro sempre coisas boas e agradáveis que as pessoas gostariam de ouvir. É o que a gente ouve, né? Eu presencio às vezes pessoa lendo mão, lendo sorte, fazendo previsões, descobrindo empregos, casamentos, o fim de relacionamentos, sorte nisso, sorte naquilo. Então até hoje, né, século XXI, ainda a gente vê que existem ainda pessoas incautas, né, que ainda são vulneráveis, né, a essas tentações. Esse tipo de fraude, na época, era muito comum entre o povo judeu, porque eram ignorantes e incapazes de distinguir os bons dos maus. Não havia neles uma facilidade maior de entendimento.
não lhes falava nada e eles profetizavam por conta própria. Eles não receberam nada de ninguém. Mais adiante ele diz: tenho ouvido o que dizem, esses profetas sobre o sonhei, sonhei. Ele indicava assim um dos meios muito empregados para explorar a confiança que o povo tinha neles. Bastava dizer sonhei, nessa tentativa de mistificar, não precisava nem partir dele a revelação. E o povo gostava disso. Acreditava, fantasiava junto, A multidão, que sempre foi crente, ela não contestava a verdade desses sonhos ou dessas visões inventadas, porque eles achavam tudo isso muito natural e sempre convidava esses profetas para falar. Eles gostavam disso. Ainda hoje a gente vê muito, Muita gente acompanhando horóscopo, essas previsões malucas de final de ano, Então, quem dirá nesta época, Após as palavras do profeta, escutai os sábios conselhos do apóstolo São João. São João disse: após estas palavras do profeta Jeremias, escutem também esse sábio conselho de não acreditar em todos os espíritos. Ou seja, é preciso ter critério, é preciso ter cuidado, principalmente nós espíritas, que temos a incumbência de abraçar essa revelação nova, mas principalmente de estudá-la, de desenvolver. Não acredita em todos os espíritos, tenhamos antes a certeza, a convicção de que esses espíritos são de Deus ou reproduzem a sua lei, pois entre os desencarnados existem também aqueles, em grande quantidade, que têm o prazer ainda de enganar sempre que encontra ocasião. Fica bem claro que os enganados são os médiuns que não tomam as necessárias precauções. Quem são os médiuns? Todos nós temos um pouco de mediunidade. Kardec, quando perguntou aos espíritos o quanto nós somos confundidos pela espiritualidade, os espíritos disseram que em algumas vezes, na maioria das oportunidades, são eles que nos dirigem. Tal a facilidade que eles têm em nos iludir. Nós somos muito vulneráveis. Isso constitui para eles uma prova na qual somente poderão triunfar se agirmos com prudência. Portanto, devemos aprender, antes de qualquer coisa, a distinguir os bons dos maus espíritos, para que a gente não se torne também os chamados falsos profetas. É para nós isso uma prova de que só com muita prudência nós iremos triunfar. Aprendamos então, antes de tudo, a distinguir os bons e os maus espíritos, para que, à nossa vez, nós não nos tornemos presas fáceis, dos falsos profetas, ou mesmo não venhamos a agir como eles mesmos. A missão dos profetas nas casas espíritas se assemelha muito com a missão dos médiuns. E é falado muito sobre a compaixão para com os que estão na infância espiritual. Uma reflexão importante sobre nossas atitudes diante das pessoas que ainda se mostram infantis na lide evangélica.
quando observarmos alguém com atitudes não condizentes com os ensinamentos evangélicos, sejamos compassivos. Compassivos, sim, mas nunca coniventes. Oremos por esses irmãos, compartilhando com eles energias do plano maior, para que possam ser sensibilizados pela luz e encontrem seus verdadeiros caminhos. A não condenação foi um dos ensinamentos que o Mestre nos deixou. Ele sempre demonstrou compaixão por todos aqueles com quem conviveu, crendo na capacidade de todos nós de algum dia nós encontrarmos o nosso verdadeiro caminho. A condenação, ela é radical, é um sentimento que afasta, que agride, que exprime ódio. A compaixão, por sua vez, é um sentimento que sugere acolhimento, amparo e amor. Elevemos os nossos pensamentos ao alto. Agradecemos a espiritualidade superior pelo acolhimento concedido a cada um de nós, viabilizando-nos as reflexões deste estudo. Que a divina luz nos possibilite o aproveitamento das valiosas lições a nós dirigidas, que elas possam se irradiar entre nós, atingindo as demais instâncias sociais, no sentido de inspirar a todos no combate ao orgulho e ao egoísmo. Que assim seja.